Bem, o assunto da nossa aula de hoje, de História do Brasil, é sobre o governo de Michel Temer. Em 31 de agosto de 2016. Em 31 de agosto de 2016, Michel Temer comunicou que estava assumindo a presidência da República. No primeiro pronunciamento em rede nacional de TV do governo, indicou os principais objetivos do governo, que conduziria, dentre objetivos, estavam: impor limite para os gastos públicos, iniciar a reforma da Previdência, garantir segurança jurídica e estabilidade política. Michel Temer assumiu a presidência do país interinamente após ser aprovado o impeachment da presidente Dilma Rousseff em votação no Senado por crime de responsabilidade fiscal, mas somente com o reconhecimento definitivo pelo Senado do impedimento do governo Dilma Rousseff, Michel Temer assumiu integralmente a presidência da República. A primeira e principal medida do governo foi a aprovação da proposta de emenda constitucional, a PEC 241. PEC 241. E congelou o orçamento dos investimentos públicos por 20 anos, apenas sendo permitido o reajuste de acordo com a inflação. Assim, o orçamento dos investimentos públicos da esfera federal permaneceu como de 2016 pelos 20 anos seguintes, acrescido do índice de inflação. A justificativa do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para a aprovação da PEC foi a recuperação da confiança do mercado internacional no Brasil. Portanto, o ministro era Henrique Meirelles. Henrique Meirelles, que é o ministro da Fazenda. Dado muito importante para se lembrar desse ano de 2016. A PEC 241 impôs a diminuição de destinação de recursos públicos para as áreas essenciais como saúde e educação, área para as quais a Constituição Federal de 88 indica percentuais do PIB. Dessa maneira, a redução de investimento nessa área implicará a utilização de percentuais do PIB aquém do estabelecido pela Constituição. A redução de gastos impactará o cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, PNE, e o funcionamento do Sistema Único de Saúde, SUS, e o valor do salário mínimo. Em julho de 2017 foi aprovada a reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, que propôs flexibilizar a consolidação das leis do trabalho, a CLT de 1943. Portanto, em julho de 2017, a reforma trabalhista. Mas a reforma trabalhista, qual seria o número da sua lei? 13.467 de 2017. Propõe flexibilizar a consolidação das leis do trabalho, a CLT de 1943. Portanto, a CLT
de 1943. Flexibilizar, ou seja, encontrar uma relação com a CLT que facilite a negociação entre patrão e empregado. As principais alterações à CLT foram: acordo coletivo entre empregados e empregadores passar a prevalecer sobre o que está previsto na legislação. A jornada de trabalho pode ser assentida em 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso, não podendo ultrapassar 220 horas mensais. A contribuição sindical deixou de ser obrigatória. Grávidos e lactantes podem trabalhar em locais de baixa e média insalubridade. E o trabalho intermitente, que reduz o tempo de trabalho e serviços. Portanto, já aqui, em julho de 2017, não em outro governo, quer dizer, já nessa flexibilização, permitiu que a contribuição sindical não fosse obrigatória. A reforma trabalhista acarretou em menores responsabilidades do empregador com a segurança física e estabilidade do emprego do trabalhador, precarizando as relações de trabalho. Foram realizados dias nacionais de paralisação e manifestações nas ruas, organizados pelas centrais sindicais em várias cidades no país, que reuniram milhares de trabalhadores contra a reforma trabalhista e a reforma da Previdência Social. Em 16 de fevereiro de 2018, Michel Temer anunciou um pronunciamento em rede nacional a intervenção federal no Rio de Janeiro. Portanto, aqui, 16 de fevereiro de 2018, intervenção no Rio de Janeiro, um fato que aconteceu e deve ser relembrado. O objetivo da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro seria a manutenção da ordem e o combate ao crime organizado. A Polícia Militar e as Forças Armadas atuaram conjuntamente durante a intervenção, que durou 10 meses. Nesse período, houve aumento recorde de tiroteios e de mortes por violência policial. O governo Temer durou 2 anos e 7 meses e ficou marcado como mais impopular desde o fim do regime militar. Foi registrado o índice de 3% de confiança popular no governo. Durante o governo, Temer foi investigado por suspeita de 3 crimes: obstrução da justiça, corrupção passiva e organização criminosa. Obstrução da justiça,
Então, a obstrução da justiça, corrupção passiva e organização criminosa. Após cumprir o mandato presidencial, Michel Temer foi preso em março de 2019 pela força-tarefa da Operação Lava Jato. No entanto, teve a prisão suspensa por ser considerado constitucionalmente ilegal, por não ter sido previamente avisado ao réu e à família dele. O processo que levou Temer à prisão era referente à acusação de desvio de verbas nas obras da usina Angra 3. Esse processo está temporariamente suspenso. Além desse processo, tramita mais 2 processos contra Temer: acusação de participação em organização criminosa e corrupção e peculato na empresa Nuclear. Apesar da impopularidade das investigações criminais, Michel Temer e PMDB chegaram a cogitar a candidatura dele à presidência da República nas eleições de 2018. Contudo, isso não se realizou. Em 1º de janeiro de 2019, encerrou-se o governo de Michel Temer, que seria sucedido pelo militar reformado Jair Bolsonaro. Portanto, começa-se o governo de Jair Messias Bolsonaro. Teve início no dia 1º de janeiro de 2019, com previsão de término em 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado por mais um mandato de 4 anos, no pleito de outubro de 2022, conforme a legislação vigente. Bolsonaro foi eleito o 38º presidente do Brasil em 28 de outubro de 2018. Portanto, 38º presidente em 28 de 10 de 2018, obtendo 55,13% dos votos contra 44,87% (28 de outubro de 2018), com 55,13% dos votos do segundo turno. E o segundo colocado obteve 44,87% dos votos válidos. Poderá se candidatar à reeleição para o cargo. O governo era composto inicialmente por 22 ministérios, 7 a menos em relação ao último governo, e 7 a mais do que foram prometidos. Entre eles destaca-se o Ministério da Economia, chamado de subministério por ser resultado da fusão do Ministério da Fazenda, Planejamento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e da maior parte do Ministério do Trabalho, a pasta chefiada pelo economista neoliberal Paulo Guedes, sendo ele o ministro que mais concentrou responsabilidade da área econômica da história política do país. Portanto, informações importantes que devem ser anotadas. Portanto, 22 ministros,
Ministro da Economia, Paulo Guedes, considerado o superministro, o que realmente concentrou muitas pastas em sua mão. O superministro, na verdade, é neoliberal, quer dizer, novo liberal na economia. No início do governo, contava com 8 ministros de formação militar, sendo também militar o vice-presidente Hamilton Mourão. Vice Hamilton Mourão, também militar. O governo de Jair Bolsonaro superou a quantidade de ministros em comparação a todos os governos da ditadura militar, exceto pela administração de Ernesto Geisel. Na política externa, o primeiro ano de governo foi caracterizado por um alinhamento com outros países governados por direita, como Trump nos Estados Unidos e Netanyahu em Israel. Desde o começo da administração, enfrentou controvérsias. Trocou 9 ministros que havia indicado originalmente. Saiu do partido que elegeu após conflitos internos e anunciou o projeto de criação de um novo partido, a Aliança pelo Brasil. Em seu segundo ano de mandato, minimizou os efeitos da pandemia de Covid, não obteve acordo com governadores, teve como ministro Luiz Henrique Mandetta, Ministério da Saúde, teve a renúncia de Sérgio Moro na Justiça e Maurício Valeixo no cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Em 2019, primeiro ano de mandato, o PIB do Brasil cresceu em 2019, PIB cresceu 1,2%, seguido por uma queda de 3,9% em 2020. 2020, queda de 3,9% em 2020. Lembrando que em razão dos impactos da pandemia,
de Covid-19 no Brasil, onde o Brasil saiu da lista das 10 maiores economias mundiais pela primeira vez. Em 2021, a economia retomou o crescimento com um aumento de 4,6%. 2021, 4,6%. Portanto, 2021, a retomada da economia brasileira. A expectativa do Fundo Monetário Internacional para 2022, um crescimento mais lento, né? Algumas medidas foram importantes que realmente nos relatam muitas fontes. Sancionou o projeto de lei de conversão chamada Medida Provisória da Liberdade Econômica. No primeiro dia de governo, assinou seu primeiro decreto que ajusta o salário mínimo de R$ 954 para R$ 998. Porém, o aumento foi menor do que havia sido previsto pelo governo anterior. Foi a primeira vez desde 2011 que não houve aumento real do salário mínimo nem reajuste para servidores, exceto militares, nem realização de concursos públicos. Em 20 de fevereiro de 2019, o presidente entregou ao Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição da nova Previdência, elaborada pelo Ministério da Economia. Originalmente, a proposta previa a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, a modificação do regime de todos os servidores civis do país, equiparando sua previdência dos trabalhadores do setor privado. A criação de mecanismos para equacionar no déficit atuaria com regime próprio de previdência social. O escalonamento das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos, a majoração para 70 anos de idade, para acesso a benefícios pagos ao idoso, em situação de miserabilidade com base na lei orgânica da assistência social. A proporcionalidade da pensão por morte, de acordo com a quantidade dependente do segurado falecido, e o estabelecimento para que começasse a contribuir após a aprovação da proposta de um regime previdenciário de capitalização e não de repartição. Entretanto, durante a tramitação, a proposta foi desidratada com a criação de várias regras de transição com critérios menos exigentes para o acesso à aposentadoria, bem como a retirada do servidor público do Estado, do Distrito Federal e do município de sua abrangência, assim como do regime de capitalização, dada a impopularidade da proposta. O presidente procurou afastar-se da responsabilidade pela reforma, cuja aprovação foi capitaneada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A estimativa do governo foi de que, até 2029, a reforma trará uma economia de 850 bilhões de reais. Também houve a aprovação da reforma da Previdência dos militares, de alcance mais limitado, sem estabelecimento de idade mínima para aposentadoria, passando a ser exigido 35 anos e não mais 30 anos de tempo de serviço para inativação do militar, com a ressalva de que esse tempo só seria exigido integralmente de quem ingressou nas Forças Armadas a partir da Lei 13.954, 17 de 12 de 2019. A reforma da Previdência dos Militares majorou a alíquota da contribuição para a pensão militar de 7,5% para 10,5%, e foi mantida em patamar inferior dos servidores civis e dos trabalhadores da iniciativa privada. O impacto da majoração da alíquota no contra-cheque dos militares foi atenuado pela concessão de reajuste em sua remuneração. Em 24 de abril foi sancionada a lei que criou a Empresa Simples de Crédito. Depois que o projeto de lei foi aprovado no Congresso, segundo o Ministério da Economia, pessoas físicas poderiam abrir uma ESC em sua cidade e emprestar dinheiro para pequenos negócios,
Não foi estabelecida exigência de capital mínimo para a abertura da empresa, mas a receita bruta anual máxima permitida foi de R$ 4,8 milhões. Outras limitações incluíam ainda a impossibilidade dessa empresa de ser um banco ou de usar o nome da instituição financeira, criação de filiais, a participação de uma pessoa física em mais de uma ESC. A empresa simples de crédito deve ter regime tributário de empresa convencional. A Confederação Nacional da Indústria apoiou a criação da lei, afirmando que a criação da ESC contribuiria para a ampliação de crédito para micro e pequenas empresas, mas que é preciso avançar também em outros pontos da agenda de competitividade no setor. A lei foi também alvo de críticas, sendo considerada por alguns como a regulamentação da agiotagem. No dia 30 de abril foi assinada a medida provisória da liberdade econômica. De abril de 2019, medida provisória da liberdade econômica. Os pontos básicos dessa medida foram autorização prévia para atividade econômica de baixo risco, possibilidade de se trabalhar em qualquer dia da semana ou horário, desde que respeitada a legislação trabalhista, a questão do sossego, vizinhança e poluição sonora, flutuação dos preços pela lei da oferta e da procura, desde que não sejam mercados regulados ou que se trate de uma situação de emergência ou de calamidade pública. Em 5 de agosto, o secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, anunciou que o governo decidiu antecipar metade do 13º dos aposentados pelo INSS. Tal antecipação já ocorreu diversas vezes nos anos anteriores. Porém, o governo assinou uma medida provisória que, caso seja aprovada pelo Congresso, torna essa antecipação definitiva, válida para todos os próximos anos. A apresentação da segunda fase da campanha da nova Previdência. Em 5 de novembro de 2019, o presidente entregou ao Congresso o Plano Mais Brasil, um conjunto de medidas preparado por Paulo Guedes e sua equipe com o propósito declarado de impedir novas crises nas contas públicas, como a crise verificada em 2014, trazendo estabilidade fiscal à União e aos entes antes subnacionais. Teve início com a apresentação de 3 propostas de emenda constitucional pelo Senado. Em várias ocasiões, o governo zerou a alíquota de importação de produtos como bens de capital, bens de informática ou telecomunicações, que não possuem produção no Brasil. Também foi anunciada em dezembro de 2021 a redução de imposto de importação para veleiros e jet ski usados. Tal iniciativa foi criticada, já que beneficia apenas uma camada mais rica da sociedade. Já em março de 2022 foi anunciada a redução também a zero dos impostos para importação de jet ski novos, balão dirigível, também novos, além de outros 30 produtos para o setor aeronáutico. Em junho do mesmo ano foi anunciada a 4ª redução durante seu governo das alíquotas para importação de peças e consoles de videogames. Uma das dificuldades do governo em aprovar a pauta econômica e também projetos outras áreas no Congresso é que o presidente seria responsável pela articulação política, não entrando em negociação proposta junto a deputados e senadores, o que dificulta muito a aprovação. Mesmo com seu governo lidando com o Congresso considerado mais reformista e favorável à pauta econômica da história brasileira, em 2021 o Brasil quebrou o recorde ao abrir 4 milhões de empresas, sendo que foram fechadas 1.410.870 empresas, um aumento de 34,6% quando comparado com o ano de 2020. Em 2019,
Foi anunciado um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que prevê, entre outros assuntos, a eliminação de tarifas para diversos produtos, como frutas, suco de laranja, café solúvel, peixe, crustáceos, óleos vegetais e cota para a venda de carne, açúcar e etanol. Era esperado, por exemplo, uma alta na exportação de frutas do Nordeste brasileiro para a Europa. Porém, desde então a França, que é um concorrente do Brasil, na venda de commodities, vem emperrando propositalmente e de forma unilateral a execução do acordo, através de colocação de exigência massiva, tática comum na negociação internacional para impedir ações. Durante o governo, a agricultura do país vem batendo recordes sucessivos de produção. Estima-se que a safra nacional de grãos baterá o recorde consecutivo em 2021, com a produção de 260,5 milhões de toneladas, 2,5% de acréscimo em relação ao ano anterior, onde a produção foi 254 milhões de toneladas. Em termos de valor bruto, em 2020 a produção agropecuária do país teve um acréscimo de 17% em relação ao ano anterior, tendo 871,3 bilhões. Durante o início do governo, a responsabilidade de realizar a reforma agrária, demarcar e regularizar a terra indígena em área remanescente dos quilombos passou a ser do Ministério da Agricultura, que é controlado pela bancada ruralista. Dessa forma, a FUNAI e o Instituto Nacional da Reforma Agrária ficaram fragmentados com menos poder. Esse ato gerou má repercussão na mídia internacional. O Ministério dos Direitos Humanos também suspendeu um contrato de 44,9 milhões da FUNAI. 21 de março de 2019, o Ministério da Agricultura divulgou a liberação de 31 agrotóxicos para ser usado nas lavouras brasileiras. Dos novos agrotóxicos, 26% não são permitidos pela União Europeia. 3 deles usam como base glifosato, substância classificada pela Organização Mundial de Saúde como potencial provocador de câncer. Outros 42 agrotóxicos foram autorizados no final de junho, sendo que 40% deles são proibidos na União Europeia. Em 2019, até o dia 28 de junho, o governo já havia autorizado 230 novos pesticidas, sendo que nunca tantas permissões foram concedidas de uma só vez no Brasil. Em agosto de 2019, infraestrutura. O governo lança o PROINFRA, programa destinado a estimular o investimento privado em infraestrutura no Brasil, tendo como meta elevar a aposta em infraestrutura com proporção do PIB de 1,6 para 3,8 até 2022, fazer o Brasil subir 10 posições no ranking global de competitividade feito pelo Fórum Econômico Mundial, de 81 para 71. O PROINFRA conta com recursos do BNDES e do Programa de Parceria de Investimento, PPI. No cenário para transformar a infraestrutura do país, o programa estima ser necessário levar investimento no setor 142 bilhões de reais na atualidade para 735 bilhões até 2040. Em 15 de março, o governo arrecadou 2.377 bilhões de reais à vista com leilão de 12 aeroportos no país. As regras do leilão prevêem ainda uma outorga variável a ser paga ao longo de 30 anos de concessão. O ágio passou de 4.700% pelo bloco da região centro-oeste do país, em 4 aeroportos só no estado de Mato Grosso: Alta Floresta, Sinop, Cuiabá e Rondonópolis.
Em novembro de 2019, foi criada a NAV Brasil para o resultado da cisão da Infraero, empresa estatal responsável por controlar o tráfego aéreo. A NAV Brasil foi a primeira estatal criada desde 2013, quando Dilma Rousseff criou a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidos e Garantias, ABGF. Segundo o governo, a intenção era reduzir o prejuízo da Infraero, que segundo o governo perdeu receita após a privatização de aeroportos. Portanto, em novembro de 2019, criado a NAV Brasil. Em 7 de outubro de 2020 foi lançado o programa Voo Simples, apresentado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, com o propósito de trazer regras mais modernas para o setor da aviação brasileira. Tarcísio Portanto, o ministro Tarcísio de Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, realizou uma revolução no governo no campo da infraestrutura. Em termos de energia, o governo Bolsonaro se mostra favorável ao aumento de geração de energia renovável. Março de 2021, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, contatou Jennifer Granholm, secretário de Energia dos Estados Unidos, pedindo cooperação para atingir a meta de 50% de geração de energia renovável na matriz energética do país. Em 2019, o total do Brasil era de 45%, o total de média mundial era de apenas 14%. Em dezembro de 2020, a capacidade eólica total instalada no Brasil era 16,9 gigawatts, com 14,4 gigawatts na região Nordeste, 2 gigawatts na região Sul, 9% da eletricidade do Brasil. Em 2019 é gerado por energia eólica. O governo se posicionou contra qualquer tipo de taxação sobre a energia solar. Em 2020, o governo zerou imposto sobre importação de equipamento de energia solar. Em dezembro de 2020, o Brasil tinha 7,9 gigawatts de capacidade de instalação de geração de energia solar, com 4,5 gigawatts de energia solar distribuída, 2,3 na região Nordeste, 1,0 na região Sudeste. Em 2019, a energia solar apresentava mais de 1% da energia gerada no país. Em 2019, anunciou uma resolução para excluir 17 atividades permitidas devido a inúmeras críticas. A resolução foi revogada, então não vamos citá-la. Política monetária. Segundo a tendência iniciada durante o governo Temer, o Banco Central seguiu realizando a meta de taxa básica de juros da economia, que era de 6,5% ao ano quando iniciou o governo, até o valor mínimo histórico de 2% ao ano, que perdurou de agosto de 2020 até março de 2021. Portanto, era 6,5% ao ano, depois
2,0 2020, 2,0 2021. Estas eram as taxas cobradas. Essa redução teve consequência tanto positiva como negativa para a economia brasileira. Por um lado, ela reduziu o custo do serviço da dívida pública e assim tornou mais barato o endividamento do governo, que foi necessário durante o momento de maior gravidade da pandemia de Covid-19, no qual o governo precisou se endividar ainda mais para suportar despesas extraordinárias decorrentes com o pagamento de auxílio emergencial, programa de proteção de empregos, aquisição de vacina contra o Covid-19, compensação aos estados e municípios pela queda de receita estadual decorrente da pandemia, a baixa remuneração da renda fixa também estimulou o mercado de capitais e por diminuir a taxa mínima de atrativo dos investimentos. Injetou dinheiro na economia, mas por outro lado a manutenção da taxa de juros neste patamar tão baixo majorou significativamente a taxa de câmbio, por tornar o Brasil menos atrativo ao investidor estrangeiro e fez com que a inflação medida pelo índice oficial atingisse a casa dos 2 dígitos em novembro de 2021, o que não ocorria desde o ápice da crise econômica de 2014. Outro índice da inflação, o IGPM, utilizado no reajuste de aluguéis, chegou a atingir mais de 35% nos 12 meses anteriores a maio de 2021. Sabemos que nessas aulas, estamos repassando nessas aulas resumos dos governos. Para que você se aprofunde mais, você poderá consultar em apostilas, em livros, ou mesmo na internet, ou então no nosso blog. Também vamos estar disponibilizando esses conteúdos, né? O blog do canal Camusim Será Blog também tem o seu mesmo nome. No blog também vamos ter esse conteúdo um pouco mais extenso, já que nós sabemos que são muitos conteúdos e as aulas são de 45 minutos e esses conteúdos foram bem sintetizados para que você aprofunde mais. Portanto, cada um dos governos poderiam ter mais tempos e tempos para estar explicando. E assim nós vamos terminando, né, de forma resumida, mas vamos estar colocando, né, no blog para que você possa aprofundar esses conteúdos que, de certa forma, se precisa sempre mais. Em fevereiro de 2021 foi aprovado pelo Congresso Nacional a lei que garante autonomia ao Banco Central, conferindo ao presidente e diretor do Banco Central mandato, limitando a capacidade do presidente da República de interferir na política monetária nacional. A lei chegou a ser questionada no STF pelos partidos PT e PSOL sob a alegação de problema na formalidade da tramitação do projeto de lei, com a qual o PGR concordou, porém a sua constitucionalidade foi confirmada pelo tribunal em votação de 8-2. Após a garantia da autonomia do Banco Central, a taxa de juros voltou a crescer em dezembro de 2021. A taxa já estava em 9,25 ao ano, com previsão de aumento para 10,75. Na reunião do Comitê de Política Monetária, mesmo com a elevação da taxa de juros, a inflação medida pelo índice oficial ultrapassava em muito a meta de 3,75 ao ano. Em 2018, o Supremo Tribunal decidiu não reconhecer o ensino domiciliar, por não haver no país previsão constitucional sobre o tema. Durante a discussão no STF, manifestaram-se contrário
a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República. Em 3 de abril de 2019, o ministro da Educação colombiano Ricardo Vélez afirmou que o livro didático de História passaria por uma revisão para que as crianças possam ter a ideia verídica e real do que foi sua história. Citou como exemplo o golpe de 64, que classificou como constitucional, e a ditadura militar, disse ter sido um regime democrático de força. A fala do ministro irritou a cúpula militar por criar um desgaste desnecessário. Em 8 de abril de 2019, Vélez foi demitido do MEC sob a alegação de falta de expertise e gestão, que por consequente levou ao acúmulo de problemas internos da pasta. Final de abril, a nova gestão do Ministério da Educação, sob o comando de Abraham Straub, anunciou o bloqueio de 30% na verba das instituições de ensino federais. Entre as 60 universidades, e os quais 40 institutos em todo o país. Inicialmente, o ministro havia anunciado o corte de verbas da Universidade Federais, Universidade da Bahia e Universidade UNB, que segundo eles estiveram fazendo balbúrdia. Posteriormente, o corte foi ampliado para todas as universidades federais. De acordo com a Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais, o contingente atingiu 20% da verba de custeio, serviço, manutenção, limpeza, segurança, entre outros. 90% da verba de investimento, reforma ou construção, por exemplo. Esses custos para o governo são considerados despesas discricionárias, ou seja, não são obrigatórios, com um bloqueio correspondendo a cerca de 3,5% do orçamento total, que estaria sendo segurado para ser liberado após setembro. Em maio, o MEC anunciou que também estudava descentralizar investimento aos cursos de filosofia e sociologia, e mobilizou um manifesto contrário à proposta assinada por representantes de universidades com prestígio mundial como Harvard, Yale, MIT, Oxford, Cambridge, Sorbonne, Columbia, Berkeley. Em julho, o MEC apresentou o projeto Futuros, que cria um fundo para financiar as universidades federais, para atrair também recursos privados, facilitar processo licitatório, financiar pesquisa, inovação e internacionalização das instituições de ensino. Trata-se de um programa de adesão voluntária e as universidades seguirão segundo a pasta, contando com orçamento público. O texto do programa passou por consulta pública e recebeu mais de 20 mil contribuições. No dia 6 de setembro, o governo criou por meio de medida provisória o ID estudantil, que é a carteira estudantil digitada para alunos desde o ensino fundamental ao superior. Essa medida visava mudar a situação anterior em que a carteirinha era emitida por entidades como a UNE e a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que cobrava R$ 35 por ela. Além de frete, era a principal fonte de renda dessa entidade. O projeto já havia sido pensado desde a equipe de transição do governo, que propôs a centralização do documento como forma de desidratar o orçamento do movimento estudantil, sendo esse majoritariamente contrário ao governo. Portanto, esse conteúdo é muito atual, muito importante continuar pesquisando, porque a história continua. Até nossa próxima aula.